Então, nós vamos fazer a correção, finalizar a correção de português, né, que nós começamos ontem. E depois fazer a aula de ciências. Se der tempo, a gente começa o jogo agora já na aula de português, tá? Porque eu não tenho nada novo assim para trabalhar para essa aula, né, para essa semana. E aí a gente faz o jogo e aí na próxima aula a gente faz a correção de ciências. E aí eu vou mostrar naquele aplicativo eu achei um videozinho bem legal mostrando quando que o intestino delgado, como que passa os nutrientes e as substâncias que tem essa questão na atividade de ciências, né? Como que passa para as veias, né? Lá para a corrente sanguínea. Então, vocês vão ver, ele vai entrando, vai diminuindo, e vai mostrando todas as camadas que tem no intestino delgado, e a gente vai conseguir visualizar e entender como que o alimento pode passar para o sangue, né? Então, vamos lá, mas agora é português. Então, peguem as aulas programadas de português. Opa, passou. Então, isso aqui a gente tinha feito, mas ontem, pessoal, na hora de... Quem não estava na aula ontem, eu acho que na hora que eu enviei, eu devo ter voltado, deletado algum símbolo, algum número da senha, porque teve umas 2 ou 3 pessoas que mandaram mensagem que não conseguiram, 3 pessoas que não estavam conseguindo entrar, porque estava com a senha errada. Então, me desculpem, eu não percebi depois que eu deixei o celular, agora também está longe o meu celular. Eu deixei o celular de lado, não olhei, e daí alguns não conseguiram entrar e eu não vi a mensagem, tá? Então, alguns não conseguiram fazer a correção, depois a gente fez a comemoração lá, cantamos parabéns para o Emanuel e acabamos, então, que nem conseguimos fazer tanto, no corrigir tanto. Sarinha! E aí, então, quem não fez a correção da primeira e da segunda, tá aqui a correção. Então, essas são as ações que estão representadas, né? Limpar, regar, pensar, lavar, brincar, enxaguar, esfregar, nadar, sentar, molhar, sorrir. Então, tudo isso são coisas. Derramar, a piscina está derramando a água, né? Então, cada um vai colocar um diferente, né? Alguns vão estar iguais, alguém pode colocar alguma coisa diferente, mas basicamente são essas as ações que estão ocorrendo, né? Estão sendo representadas nas imagens, na imagem que está na capa do Almanaque do Cascão. Na questão de número 2, era para ler as frases, circular o verbo. Gente, eu falei uma resposta errada nessa daí, tá? Esse verbo que indica estado aqui, ele é meio complicadinho de explicar, mas ele indica uma propriedade, algo que a pessoa possui, né? Quando eu tenho um verbo que indica estado, ele está falando, está dando alguma propriedade para o sujeito. Então, o sujeito é de quem eu estou falando. Quando a gente realiza uma ação, alguma coisa, é alguém que está realizando, não é? Quando um verbo que indica estado, ele também alguém está realizando, né? Esse estado, ele pertence a alguém. Então, aqui no caso do venceu, ele não é estado, tá? Ou ele não é... Ah, não, eu coloquei aqui, né? Eu tinha colocado estado aqui, ele também é ação. O verbo ele indica uma propriedade, então ele é o quê? Um planeta. Então, ele é uma propriedade, né? Uma posse, uma condição. O verbo de estado indica. Então, aqui ficou estado, ação, ação, estado, fenômeno, fenômeno, estado. Tá? Arrumem aí. E aí, na questão de número 3, era para a gente completar as frases usando os verbos no passado e no futuro. Lembrando que no passado vai estar sempre terminado o verbo em AM e no futuro em a, til, o, ão, né? Então, essa é a diferença dos verbos no passado e no futuro. Essa número 2 nós já corrigimos, tá? Eu só estou deixando ali para quem não conseguiu entrar na aula ontem.
E aí, para eles poderem fazer a correção, para não ficarem para trás, tá? Então, aqui na questão de número 3, os turistas visitaram as praias ontem e amanhã visitarão. Verbo colher, passado, colheram. No presente, ou no futuro, perdão, colherão. No passado, receber, receberam. No futuro, receberão. Então, até na forma de falar, gente, não é receberam, né? Receberão. AM. As crianças nadar, verbo nadar no passado, nadaram. No futuro, nadarão. É algo que ainda vai acontecer. Todos acertaram essas, precisam corrigir alguma coisa? Sim? Tudo certinho? Alguns estão aqui meio travados para mim. Gente, a cadeira da Érica, da Alice estava vazia, aí de repente apareceu ela do nada, como se fosse um passe de mágicas. Tá fazendo, Alice, a correção? Ou tá fazendo pulseira? Ah, tá apontando lápis. É que eu vi um negocinho assim, eu falei, será que ela tá fazendo pulseirinha na hora da aula? Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Questão de número 4. Então, tinha aqui um quadro de letras e era para formar 2 verbos de cada conjugação. Trabalhei sobre essas conjugações na aula passada, né? Primeira conjugação, terminado em ar. Segunda, terminado em er. Terceira, terminado em i. Trabalhei com vocês isso, né? Ai, agora eu fiquei confusa. Eu dei essa aula para vocês? E assim, eu consegui ver um pouquinho dali das suas respostas e eu vi que a minha é diferente, mas elas, eu acho que são... Pode formar várias palavras. Eu só coloquei 4 ali, 4 opções, mas tem várias palavras que podem ser formadas com aquelas letras, tá? Terminação ar. A única coisa que precisa ser verbo. Sim. Precisa terminar em ar, depois a segunda conjugação em er, terceira conjugação em ir. Quais palavras você colocou? Eu pus pular e sortear. Do ar. Pode falar as beber e perder. Ah. Vir e dormir. Tá ótimo, tá certinho. Fala, Isadora Risse. Prof, posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei assim: visitar e amar, ter e fazer, vestir e colorir. Ótimo também. Vocês viram que é tudo ar, er e ir, né? Pode falar, Amanda. O que você colocou? Eu coloquei terminados em ar. Casar e pular. Er, correr e beber. E ir, excluir e subir. Muito bem. Ótimo. Mais alguém quer falar? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Você fez essa, Ana Beatriz? Acho que da Ana Beatriz está travando. Então, vamos para a próxima questão. Então, eu coloquei aqui, né? Pousar, causar, falar, dar. Terminação er, que é a segunda conjugação. Ser, doer, ler, comer. Terminação ir, terceira conjugação. Subir, agir, pedir, rugir. Na questão de número 5, era para analisar as frases, circular o verbo e identificar o tempo. Se está no presente, passado, futuro. Identificar também a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Se está no singular ou plural. Como que é o verbo no infinitivo. E trocar o substantivo, que é o sujeito da frase, por um pronome pessoal. Eu acho que o que vocês possam ter mais dificuldade teria sido para trocar o pronome pessoal. E aí, depois que eu estava fazendo a correção, que eu me atentei, que eu deveria ter colocado o pronome antes da pessoa. Porque quando você identifica o pronome, você já identifica a pessoa, né? Apesar que também
Porque a pessoa é o pronome. Já é o pronome que precisa ser colocado, entendeu? Então, aqui, eu tenho aqui, eu e Maria também viajamos. Então, o verbo é viajamos, que está no passado. No infinitivo, o verbo é viajar. Então, quem viajamos? Eu e Maria. Eu e Maria somos nós. Então, o pronome que vai substituir esses nomes aqui, o sujeito, é nós. Nós é terceira pessoa do plural. Vocês tiveram dificuldade para fazer essa? Ou conseguiram fazer bem? Ana Sofia está com uma cara de que não entendeu nada. Prof, é que eu coloquei tudo certo aqui. Daí eu achei que ia acertar tudo, daí você colocou lá, pessoa, terceiro, ué. Daí eu olhei, daí depois que eu fui ver. Tá certo? Errado. Terceira pessoa. Era Por quê? terceira. Terceira pessoa é ele ou ela. Ah, não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Primeira pessoa, não é? É, Primeira pessoa eu que é errei. nós. Tá certo, tá certo. É primeira pessoa, gente, perdão. Não é eles, é primeira pessoa do plural. Eu que errei, verdade. É do plural. Podem me interromper, tá? Porque pode acontecer. Às vezes eu tô fazendo aqui rapidão e acabo me confundindo. Então, realmente, a primeira pessoa do plural, nós, verbo no infinitivo, viajar. Cantou. Peraí, deixa eu ver que alguém mandou alguma coisa no gripe. Ah, sim, ok, Gi. Letra B. Cantou ontem Karina. O verbo está no passado, o infinitivo é cantar. Ela cantou. Então, ela é terceira pessoa, que é uma só, então está no singular. E amanhã, Sônia e Sofia estudarão. Então, ainda vai acontecer, é futuro. Verbo no infinitivo, então, estudarão vem do verbo estudar. Quem estudarão? Sofia e Sônia, que são elas. Elas é terceira pessoa do plural. E aí, Ana carrega. Carrega é o verbo, né? Nos braços o ramalhete de flores amarelas. Isso está acontecendo, está no presente, não aconteceu, não vai acontecer, está acontecendo. Então, é presente, carrega, vem do verbo carregar. Então, verbo no infinitivo, carregar. Quem carrega? Ela. Ela quem? A Ana, que é a terceira pessoa do singular. Vou subir um pouquinho para alguém que ficou para alguma questão para trás. Então, vamos lá. Número 7. Alguma consideração, alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa questão? Tudo certinho? Ok, então vamos dar continuidade. E a questão de número 7, colocar os verbos no infinitivo. Então, cantaremos. Verbo no infinitivo, lembra que eu falei como se fosse a mãe do verbo? Então, o verbo cantaremos vem do verbo cantar. Venderei vem do verbo vender. E sempre terminados em ar, ou ir, no caso que não tem aqui as opções, né? Mudarão vem do verbo mudar. Sonharia vem do verbo sonhar. Tentou vem do verbo tentar. Cantará vem do verbo cantar. Acho que estava bem tranquilo esse rap. Sempre lembrando que o infinitivo é terminado de vogal seguida de R, né? E tem que indicar uma ação, porque se às vezes eu colocar sabor, por exemplo, sabor não é verbo. Fala, Ana Beatriz. Professora, você pode voltar lá na 1? Na 1? É. Bem rapidinho. Eu vou colocar, você dá uma lida e depois você coloca aí, tá? Tá.
E aí eu vou colocar, então, aqui as opções, a página com o jogo. Enquanto isso, ela vai fazendo, copiando esse. Ai, não vai dar. Eu preciso para eu conseguir. Você vai colocar o que está acontecendo aqui no almanac, tá? Todas as ações, o que as pessoas estão fazendo. Então, aqui para a nossa brincadeira, como que funciona? Ou vocês querem fazer logo a aula, a correção das ciências, e a gente deixa a outra aula para poder só fazer o jogo? Aí vai ficar uma aula completa só do jogo. A gente faz a correção, então, de ciências, continua, porque já está logo em seguida, né? Vamos continuar, então, fazendo a correção de ciências. E aí a gente, na próxima aula, fica a aula só para os jogos. Para os jogos não, para o jogo, né? Então, vamos continuar aqui a nossa correção. Então, vamos lá. Então, quinta-feira, ciências, né? Tá falando, então, sobre a eliminação de resíduos e gás carbônico. Então, o nosso corpo, ele produz, né? Produz resíduos, produz o gás carbônico a hora que a gente respira. Quando na inspiração entra o oxigênio. E a hora que você expira, a gente tem que liberar o gás carbônico, que são substâncias que precisam ser eliminadas. O gás carbônico, ele é levado, então, do sangue, né, pelo sangue até os pulmões e sai do corpo na expiração. E as demais substâncias são retiradas a partir do sistema urinário. Então, nós temos aqui embaixo a figura que representa o sistema urinário, né? E aí, eu expliquei já para vocês que essas substâncias que precisam ser eliminadas, elas vêm através da artéria, né? Vem através da artéria renal, entra nos rins, os rins filtram esse sangue, ele volta pela veia renal e todas as substâncias e águas que estão em excesso no nosso sangue são direcionadas através dos uréteres para a bexiga. Quando a bexiga está com a sua, né, ela armazena por um período de tempo, né? Quando a bexiga já armazenou uma quantidade ideal, a gente fica com vontade de ir ao banheiro e elimina essa urina através da uretra. Então, esse é o caminho, né? O processo da eliminação da urina através da filtragem dos rins. E aí eu tinha duas questões, que era para copiar no caderno de ciências, e uma delas, essa primeira questão, nós temos duas alternativas aqui, né? E era você tinha que interligar, porque esses sistemas, eles estão interligados, né? Para responder, você precisa fazer essa relação entre os sistemas digestório, circulatório e urinário. E aí tá falando assim, que sabendo que o Eduardo estava com pneumonia, né? Que é uma doença causada por micro-organismo que atacam os pulmões. O médico receitou um medicamento em comprimidos que deve ser tomado 3 vezes ao dia. E aí na letra A está perguntando o seguinte: sabendo que o sangue transporta substâncias pelo corpo todo, escreva o caminho que a substância presente no medicamento deve fazer para chegar até os pulmões. Então, quando vou só interromper aqui rapidinho, quando eu vou tomar um medicamento, eu pego o comprimido, né? Ponho na minha boca, tomo um gole d'água, senão não desce por nada nesse mundo. Tomo água, o comprimido passa aqui, né, pela faringe, pelo esôfago, chega lá no estômago. Chegou no estômago, ele é dissolvido, ele passa para o intestino, né, grosso, chega lá no intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, o intestino delgado vai absorver, né, as substâncias que precisa ser absorvida do medicamento,
vai levar essas substâncias para a corrente sanguínea, e aí, na corrente sanguínea, esse medicamento, essa substância que vai fazer efeito, vai levar o sangue, através da corrente sanguínea, vai levar essa substância até o pulmão. E aí que vai começar o tratamento. Muitas vezes, quando a gente está mal, quem aqui já ficou internado por causa de vômito, ou então de qualquer outra doença mesmo, teve que tomar injeção ou tomar soro na veia, colocou soro, e aí as enfermeiras vão lá e aplicam a injeção, né, que elas iriam dar no seu braço, elas colocam no soro. Por quê? Porque aquele remédio que está ali, aquele medicamento, ele vai fazer efeito mais rápido, né? Porque ele já vai direto para a corrente sanguínea, não vai precisar passar por todo o sistema digestório, todo esse processo digestório até ele ser absorvido. Então, quando eu injeto diretamente no sangue o medicamento, ele age mais rápido no corpo. E aí eu achei, eu vou até pegar o celular, porque como eu ia fazer na outra aula, né, eu deixei o celular carregando. Mas aí a gente emendou. Vou então só colocar para vocês, então, qual que é esse trajeto? É o que eu falei aqui. Depois de engolido, o medicamento passa pela faringe, o esôfago, o estômago e o intestino delgado. No intestino delgado, nesse órgão, a substância presente nele passa para o sangue e é transportada até os pulmões pela circulação. E aí, para vocês conseguirem entender um pouquinho como que funciona essa questão, eu não tinha visto isso antes, senão eu tinha passado para vocês, mas foi interessante porque acabou trazendo uma coisa que vai estar mostrando em relação a essa questão, né? Deixa eu só colocar aqui, eu vou abrir o aplicativo. E aí, enquanto isso, então, nós vamos fazer a segunda questão. E a bula diz que os resíduos do medicamento são eliminados pela urina. Como que acontece isso? Então, acontece por quê? Porque a urina elimina substâncias que pode sim, Gi, deixa a Gi quer. Pode falar, Gi, enquanto isso eu vou procurando aqui. Bom, a letra A eu tinha colocado um pouco diferente, aí eu tinha errado, mas agora eu corrigi, né? Eu queria saber se ficou certo. Entra pela boca, passa pela faringe, esôfago, ao chegar ao estômago, chega ao estômago, passa pelo intestino delgado e o que foi absorvido passa pela corrente sanguínea, chegando ao pulmão por meio dos alvéolos. Isso mesmo. E a letra B eu pus que tudo aquilo que não foi absorvido é eliminado pela urina, por isso que no medicamento, na bula do medicamento fala isso. Tá, isso mesmo. Eu não tô lembrada como que é a questão aqui, é 2. Então, mas aí você coloca só aqui porque esse resíduo é filtrado pelos rins, e aí elimina junto com a urina, porque aqui já está informando que são eliminados pela urina, né? Então, por que é eliminado? Porque ele é filtrado pelos rins e eliminado com a urina, tá? Deixa eu só agora entrar aqui para eu conseguir compartilhar com vocês. Eu tenho também ser antes do tempo, nós temos 10 minutinhos. Nós já estamos finalizando também essa correção. Eu vou entrar no grupo, na aula do grupo. Só um pouquinho, Letícia. Eu estou tentando sair daqui dessa página aqui. Tá. Pode falar, Lili. Peraí. Pode falar, tá? Letícia? Ih.
Aí. Aí foi. Meu filho, posso mostrar meu desenho? O desenho do sistema urinário pode mostrar. Cadê? Aqui uns rins, o éter, a bexiga e o uretra. Isso, muito bem. Mais alguém quer compartilhar o desenho? Gi? Foi bem pertinho da tela. Eu fiz ele pequenininho. Ah, tá. Então talvez a gente não consiga enxergar muito, né? Ah, não, dá para ver sim. Só identifica, tá, Gi? Precisa identificar? É bom identificar. Samuel, quer compartilhar, Samuel? Não? Não. Não quer? É que tá travando do Samuel, não tô conseguindo te ouvir, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima, enquanto isso. Então aqui tem depois na última, na segunda, né? Era para fazer um desenho representando o sistema urinário. Então era um desenho basicamente assim, ó. Os dois rins que parecem dois feijõezinhos, os uréteres, a bexiga e a uretra. A uretra é como se fosse a bexiga mesmo, né? Como se a gente pegasse aquela parte que a gente enche, a parte de baixo, você encher tipo, um balão com água, né? A hora que ele tá cheio, você solta, ele sai pela uretra. Nossa, quase que não sai. Mãe, tem esse menino fazendo assim. Hein? Tem esse menino fazendo assim. Então, gente, mas aqui, ó, tem gente pedindo para eu voltar porque não terminou de copiar. Fez essa atividade ou tá só copiando não fez o rap e tá só copiando? Porque se ficar só copiando, não dá tempo de ficar passando para vocês copiarem. Isso aí é para correção, é uma ou outra que erra e dá tempo de corrigir. Agora, se não faz, fica difícil, né? Eu ficar voltando para o aluno que não fez a atividade. Fala, Ana. Ah, tá, beleza. Sim, sim. Pessoal, esse aqui eu vou mandar, porque senão a gente vai perder muito tempo, não vou conseguir terminar, tá? Esse aqui, a hora que a gente finalizar todas as correções, a Pro vai mandar no grupo, tá? Então, vamos lá. Aqui é só colocar todas a sequência do caminho do alimento, e aí quando chega no intestino delgado, a substância passa para o sangue e é transportada até o pulmão pela circulação, tá? Então, vamos lá. Então, o Carlos tem o hábito de tomar bastante água diariamente, mas seu irmão Lucas fica muito tempo sem beber nada. Você acha que a diferença na cor da urina dos irmãos? Quando a gente fica muito tempo sem beber água, vocês já observaram que a urina fica mais escura? Então, quando a gente não bebe muita água, a urina fica mais escura. Quando você bebe bastante água, ela fica mais clara. Por quê? Porque vai ter menos água para aquelas substâncias se dissolverem, né? É como se você fosse fazer um suco. Você tem lá uma colher de suco Tang para colocar em um copo, tem menos água, vai ficar de uma cor. Vamos pegar aqui o suco de laranja. Então, eu coloquei um tantinho assim de água, vai ficar de uma cor. Se eu colocar em 1 litro, vai ficar bem mais claro, não vai? Porque eu tenho mais água. Então, vai alterar a cor do xixi, sim, da urina, sim. Porque ai, gente, espera só um pouquinho, Gi, a gente conseguir terminar aqui, ó. Então, porque a urina ela é formada por impurezas e a água removida do sangue.
Então, a urina de Lucas vai conter menos água que a de Carlos. Então, vai apresentar uma coloração amarelada mais escura do que a urina do irmão. Então, vai haver? Sim, né? Porque vai ter menos água. Então, vai estar mais escura que a urina do irmão. Alguém colocou alguma coisa diferente disso aqui? Não precisa estar igualzinho, tá, gente? Fala, Gi. Eu não pus diferente, mas tem o mesmo sentido que o seu. Se tiver com o mesmo sentido, já tá bom. Simplificando. Eu pus sim, a porque urina quando tomamos do Carlos vai estar mais... Deixa eu ver quem que é o Carlos ou o outro. Agora me perdi aqui. É o Carlos Lucas. Santiago. Então, a urina de Carlos vai ser mais clara do que a urina de Lucas, porque vai ter menos água, né? Eu pus sim, porque quando tomamos pouca água, a nossa urina sai vermelha. Pois não filtra todas as impurezas. E quando tomamos mais água, a urina fica clara, pois é bem filtrada. Na verdade, às vezes, com pouca água, às vezes as substâncias ficam presas no rim, e aí dá problema renal também. Não há cálculos renais, né? Isso. É? Também. Cálculo renal, principalmente se comer muito sal. Aí fica pedra no rim. E aí o Lucas diz que prefere ficar sem beber água, beber líquido, para não precisar ir tanto ao banheiro. Então, por que essa atitude não é saudável? Então, se a urina é constituída de água, essa ingestão de líquidos, a gente precisa ingerir os líquidos para eliminar essas impurezas do corpo, né? E também para poder repor a água que a gente perde, por exemplo, durante a transpiração. Então, eu transpiro. Na respiração, na hora que eu expiro, né? Você colocar a mão assim na boca, ó. Você pode ver, se você colocar num vidro sua boca, você vai ver que fica úmido o vidro, né? Por quê? Porque a gente libera a água através da nossa respiração também. É pouca, mas sai. Em menos de 1 minuto, eu vou mandar no grupo. Não, só está faltando... Eu vou deixar aqui, então, para vocês irem fazendo. O órgão que armazena é a bexiga. E acho que não tem mais. Depois a gente volta na outra aula, a gente finaliza, tá? Vamos terminando esse daqui. E aí na outra aula eu passo o vídeo. Vai acabar essa aula. Não precisa mandar no WhatsApp. A hora que fechar é porque acabou a aula.